Podcast Primeiro Canal, com Márcio Paes de Almeida e Ananda Revesse. Podcast Primeiro Canal, com satisfação, recebendo hoje o médico dermatologista, Dr. Pedro Colli. Alô, doutor, como vai? Olá, Márcio, tudo bem com você? Tudo bem também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer, principalmente com um vozeirão como o seu. Doutor, nós estamos aí quase que no final do inverno, mas uma pergunta que se faz necessária é quais os cuidados que as pessoas devem ter? Afinal de contas, o tempo vive mudando, né? E a pele deve sofrer muito com isso, né, doutor? Exatamente, Márcio. A nossa pele é o nosso principal elo de contato entre o meio externo e o meio interno do nosso corpo, da principal interface, né, com o mundo em que vivemos. Então a gente fica muito sujeito a essas variações do clima. E com a questão atual do aquecimento global, essas variações climáticas importantes, às vezes fica até um pouco difícil, né, a gente definir um período de inverno, um período de verão, né, como nós passamos aí períodos de bastante flutuação de temperatura. Uma questão muito importante é sempre a gente evitar retirar a nossa camada de proteção principal da nossa pele, que é uma camada de gordura, né, a gente chama de manto lipídico, que é uma camada de gordura que nos protege da desidratação, né? Eu costumo sempre fazer uma analogia com uma travessa de frango, que acho que todo mundo já lavou em casa, né? Como é que a gente lava uma travessa engordurada? A gente lava com água quente, sabão e esfrega. Então, banho, né? O banho nada mais é do que lavar com água quente, sabão e esfregar. Então a gente acaba retirando uma grande parte dessa nossa camada protetora, né? Então acho que a primeira orientação principal é cuidado com o banho excessivamente quente. Banhos muito quentes, eles danificam a nossa principal camada protetora, que é esse manto líquido, né? Ô doutor, e também com relação, mesmo em temperaturas mais baixas, o uso do protetor, do filtro solar. Sim, o uso do filtro solar ele é fundamental mesmo em temperaturas baixas, porque a gente, na temperatura baixa, a gente tem uma falsa sensação de proteção. Tanto que em países muito frios, como por exemplo na Suíça, inclusive onde eu fiz uma parte da minha especialização, tem muitos casos de câncer de pele de melanoma. E as pessoas ficam expostas à radiação solar através da neve e tudo mais. Então, o frio, ele traz uma falsa sensação de proteção, mas a radiação solar, ela continua. Um pouco menos intensa no verão, mas ela continua. Ô doutor, a queda de cabelo também é uma preocupação constante, né? Tanto do homem quanto a mulher. Existe uma maneira de se evitar a queda do cabelo ou todo mundo um dia vai passar por isso? Olha, Márcio, essa é uma pergunta muito interessante e existe sim uma questão de diferença de gênero. No homem, essa queda de cabelo é mais pronunciada por uma questão hormonal, que nós chamamos de alopecia androgenética, que é provocada pela testosterona. Então, nós, homens, produzimos muito mais testosterona do que as mulheres. Então, existe um curso mais inevitável da calvície. Claro que em alguns homens um pouco mais, em outros homens um pouco menos, por uma questão genética também. Agora, todos os homens são submetidos ao estímulo da testosterona, que provoca aquela rarefação na região das entradas, na região de trás, né, que o pessoal chama de aeroporto de mosquito. E nas mulheres, um pouco diferente, também existe uma questão hormonal envolvida em alguns casos, principalmente mulheres que têm algumas doenças, produzem um pouco mais dessas alterações hormonais, como na síndrome dos ovários policísticos, ou em uso de alguns hormônios externos, como algum de anticoncepcional, como aqueles implantes hormonais, hormônios, né, aqueles dispositivos intrauterinos que liberam um hormônio, então isso pode predispor a uma calvície. Agora, em termos de prevenção, a gente primeiro precisa definir com vários fator hormonal, e aí a gente consegue prevenir. Mas a calvície, ela não é uma condição sine qua non. Claro que a gente tem um quadro chamado de aging hair, que é o envelhecimento normal do couro cabeludo, ao qual todos nós vamos passar, que é a diminuição da quantidade de fio do couro cabeludo pelo nosso envelhecimento natural. Se o meu avô foi calvo, o meu pai foi calvo, a tendência é que eu seja calvo também? Existe uma probabilidade maior por conta dessa questão genética envolvida, mas ela não é uma condição necessária para
evolua para calvície. Eu tenho paciente no consultório que a família é totalmente calva e o paciente, graças a Deus, é completamente cabeludo. Então não é uma condição sine qua non, né? Mas existe uma maior probabilidade. Doutor, hoje a indústria cosmética, a indústria farmacêutica crescendo bastante, né? Talvez um dos segmentos que mais se cresce nos últimos tempos. Sempre novidades para se evitar, para amenizar todos esses problemas com pele, com queda de cabelo. E tem produtos que realmente só devem, aliás, toda vez nós temos que ter a prescrição médica para uso desses produtos, né, doutor? Exatamente, Márcio. Essa sua questão é muito interessante e é muito bem colocada, porque o mercado, a indústria farmacêutica, é um mercado multibilionário, né? E vendem produtos que são muito caros. A indústria farmacêutica, naturalmente, faz um lobby para a venda desses produtos. Claro que todos os produtos que são vendidos, eles passam por um perfil de segurança, mas não necessariamente de eficácia, né? Então, não é tudo que existe por aí que realmente funciona. E quando a gente fala, né, da eficácia, não é simplesmente, pelo menos mal não vai fazer, não é bem por aí. Existem efeitos colaterais dos medicamentos, né? E eu brinco que hoje, na nossa situação econômica atual, um dos efeitos colaterais mais importantes é o custo. É verdade. Porque não é fácil você gastar dinheiro com um produto que não funciona. Então, a gente precisa ser muito assertivo. E, claro, sem dúvida, existe a questão da automedicação, que não deve ser realizada, mas tem muito charlatanismo por aí. Existem produtos que realmente não funcionam e o paciente gasta muito dinheiro. Doutor, nós tivemos a Covid, continuamos tendo a Covid, né, com quase 700 mil mortos no Brasil. Pacientes que tiveram a Covid, tiveram algum problema dermatológico, doutor? Com certeza, com certeza. A infecção pelo coronavírus ainda tem inúmeras sequelas a longo prazo que nós estamos estudando, mas se observou durante a infecção do Covid, os pacientes apresentam lesões de pele específicas. Então, lesões características da infecção pelo Covid, né? Elas não são específicas do Covid, mas elas aparecem em momentos mais frequentes, como algumas manchas de cor, às vezes algumas manchas de pés, algumas placas que coçam, enfim, são lesões das características. E uma das características principais de a longo prazo após a infecção do Covid é a queda de cabelo, como nós havíamos conversado anteriormente. A queda de cabelo, ela é uma infecção uma manifestação muito intensa pós-Covid. Nós observamos isso já durante os sinais. Normalmente, quando a gente tem um processo metabólico, uma infecção de outra natureza, o cabelo ele vai cair depois de 2, 3 meses. De efeito fisiológico. No Covid, nós observamos essa queda de cabelo já durante os primeiros 10, 15 dias da infecção, às vezes até durante a vivência do processo infeccioso, evidenciando como esse processo infeccioso é intenso. Doutor Pedro Colli, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no podcast Primeiro Canal. Um grande abraço, muito obrigado, viu, doutor? Márcio, eu que agradeço, estou sempre à disposição e um grande abraço para você que está nos ouvindo. Entrevistas, bate-papo e você informado com o podcast Primeiro Canal. Acompanhe nas plataformas Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter.